aqui, ó, carteirinha, né, credenciamento. E ali eu comecei a ir pros jogos, né, cara? Comecei a cobrir o Flamengo. E aí é onde vira o jogo, né? O ciclista rubro-negro, ele se torna o Ângelo Furtado. Mas é até o que eu falei, né? O Ângelo Furtado não existiria se não existisse o ciclista rubro-negro. Aproveitar e agradecer a cada um de vocês. E a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Ângelo, talvez seja até difícil um pouco perguntar, mas eu gostaria de entender a história, como começou a sua vida, assim, o que te aproximou. A gente sabe que para ser repórter, para ser jornalista, para trabalhar com futebol, a gente tem uma paixão que é anterior. Eu gostaria que você explicasse mais um pouco sobre o início de tudo, antes de começar, o que te motivou a buscar essa profissão e também ser um dos grandes comunicadores que hoje fala nessa mídia que agora é independente também do Mengão. Diegão, pessoal que está no chat aí nos acompanhando, minha história, ela começa de uma forma inesperada, posso dizer assim. Como que minha história começa? Minha história começa com um Ângelo, né? Totalmente relaxado com o seu corpo, a verdade é essa. Um Ângelo que, com uma saúde totalmente destruída, com problemas sérios, desde colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, tudo que você possa imaginar, e bota mais de 100 quilos aí. Então, esse Ângelo Furtado aqui, ele começa numa consulta com o médico. Que eu fui e o médico virou para mim e falou assim, olha, você tem filho, não tem? Você o ama, não ama? Amo. Então você tem que mudar de vida. E aí, Diegão, nessa consulta, o cardiologista me indicou a praticar esporte, ir para academia e fazer exercícios, né? E aí o meu primo, o Wilton, ele me trouxe o ciclismo, né? E aí eu comecei a conhecer o ciclismo. E ali comecei a comprar uma bicicleta. Aí eu falei assim, pô, se eu não gostar, pelo menos dá para ir na padaria comprar um pão, né? Pega a bicicletinha, vai na padaria, compra um pão, então tranquilo. Começou nesse ritmo. E cara, e aí você começa a pedalar, você já começa a gostar do esporte, e aí você vai melhorando. Comprando uma bicicleta melhor. Aí tu já começa a ir um pouquinho para mais longe, né? Já começa a se aventurar. E aí eu comecei a gostar do ciclismo, e eu virei e falei assim, cara, por que não unir as duas paixões que eu tenho, além da minha esposa, é claro, se eu não falar ela me bate, que ela tá aqui do meu lado, né? Mas por que não eu não unir o ciclismo e o Flamengo? Falei, cara, casamento perfeito. O ciclismo com o Flamengo. Eu estaria indo na saúde e no amor. E aí eu comecei, cara, botar a camisa, capacete vermelho e pedalar no Ninho do Urubu. Ia lá pro Ninho do Urubu, fazia lá, e sem canal, não tinha canal. Eu ia lá para acompanhar o Flamengo. Ah, o Flamengo vai sair para viagem e tal. Eu pegava a bicicleta, ia lá e via lá o time do Flamengo saindo. Ah, o Flamengo vai viajar, o ônibus vai sair tal hora. A gente ia lá pro Ninho do Urubu só para cobrir, chegar a ver, acompanhar o Flamengo. Pô, aí teve um dia que eu falei assim, eu vou pro Maracanã pedalando. Cara, são 100 quilômetros, bicho. 100 quilômetros. A ladeira é a seguinte, é 100 para ir, 100 para voltar. Né? Não são só 100 quilômetros. São 100 para ir, 100 para voltar. E ali, cara, se criou o ciclista rubro-negro. O ciclista rubro-negro era um torcedor que acompanhava o Flamengo através da sua bicicleta. E ali eu comecei, cara. Segui o Flamengo e tal, e acompanhado de chegada de ônibus. Só que o seguinte, aí a galera começou, cara,
você tem um bom comentário, né? Você conhece de futebol, cria um canal no YouTube. Não vou criar nada, rapaz, tá, mano, troço dá trabalho. Tem que fazer thumbnail, tem que ir, não quero me envolver com isso, não. Aí a galera começou a me chamar para os canais para mim poder participar das lives. E aí eu comecei. E teve um camarada, cara, né, que é o Pax, vou até mandar essa live para ele, né, e o Atanásio, 2 amigos. Eles começaram a me incentivar, cara, a criar um canal. Pois bem, criado o canal Ciclista Rubro-Negro, continuava um torcedor que cobria o Flamengo através da sua bicicleta e que, né, tinha um canal. E aí, eu comecei a ir para o Maracanã. Aí teve uma empresa que me conheceu, eu participando de uma live, e ele falou assim, cara, por que você não estuda jornalismo? Pô, você tem um bom comentário e tal, não sei o quê. Ele, tá bom, então vou fazer a faculdade. E aí eu entrei na faculdade por quê, Diego? Para conhecer, cara. Para conhecer e falar com propriedade do assunto que eu ia debater. Porque hoje, né, para você falar, você tem que buscar o conhecimento, cara. Não tem para onde correr. Né? Eu acho que o ensino, o conhecimento é a base de tudo. É lógico que não é 100% de tudo. Mas, cara, você tem que pelo menos estudar, se capacitar, né, fazer os cursos. Então, eu comecei, cara. E aí, eu comecei aí, fui e tal, tudo mais, comecei a me credenciar. Essa empresa começou a me credenciar para ir para os jogos. E aí, eu estudando, né, tá até aqui, ó, trouxe para a galera ver. Aqui, ó, carteirinha, né, credenciamento. E ali eu comecei a ir para os jogos, né, cara? Comecei a cobrir o Flamengo. E aí é onde vira o jogo, né? O ciclista rubro-negro, ele se torna o Ângelo Furtado. Mas é até o que eu falei, né? O Ângelo Furtado não existiria se não existisse o ciclista rubro-negro. O ciclista rubro-negro, ele me fez chegar ao Ângelo Furtado. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a entrevistar jogador. Comecei um trabalho que ninguém fazia, que era o quê? Entrevistar as celebridades. A galera que estava chegando, né, os artistas, ninguém entrevistava. O que eu comecei a fazer? Falei, pô, vou pensar diferente. Vou começar a entrevistar as celebridades. Aí eu comecei entrevistando José Aldo, aí eu comecei a fazer entrevistando a Carol, sabe o Carolino, a namorada do Léo Pereira? Eu fui o primeiro a entrevistar ela. E aí a galera começou a ver que estava repercutindo. E hoje eu posso dizer para você que a galera fica toda lá agora, né, na parte das celebridades. Desde canal pequeno até o paparazzo rubro-negro, a galera toda. Então eu comecei a fazer um trabalho diferente que começou a gerar visibilidade. E aí, o Ângelo Furtado precisou entrar em cena. Porque eu comecei a fazer entrevista, comecei a por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas lembra de uma pergunta que o Davi Luiz chorou na zona mista? Não sei se você... Foi há pouco tempo, falando do Rodinei, que ele chorou, se emocionou e tudo mais. Eu perguntei para ele, a pergunta foi minha. Eu perguntei para ele, né, por esse lado dele, paizão e tudo mais, como que foi a reação dele com o Rodinei sendo campeão pelo Olympiacos. E ali ele pôde se emocionar, chorou, contou a história. E aí eu começo a entrevista, vou para a coletiva com o Tite, faço pergunta, vou para o Mindo Urubu, né, para apresentação de jogador, pergunto. Então, o ciclista rubro-negro começou a dar espaço ao Ângelo Furtado, que era o jornalista, o profissional que cobre o Flamengo. Mas eu sempre falo isso com maior gratidão ao ciclista rubro-negro, porque se não fosse o ciclista rubro-negro, eu não estaria aqui agora, sabe? Como Ângelo Furtado, como jornalista, como setorista lá do Flamengo. Então, cara,
tudo começou, foi através, né, da saúde. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é o seguinte: às vezes a gente fala que não tem tempo, sabe, Diego? Às vezes a gente acha assim, eu não tenho tempo. Cara, eu também achava que eu não tinha tempo, sabe? Eu também dava essa desculpa. Eu não tenho tempo. E, na verdade, a gente tem tempo, sabe por quê? Que a pandemia veio aí para mostrar que a gente tem tempo para fazer tudo, sabe? Então, assim, é um recado que eu deixo para quem está me assistindo, para quem vai me assistir, sabe? Busca a saúde, cara, porque sem saúde a gente não faz nada, sabe? E aí, busca até mesmo no esporte. Tem muita gente Diego, que desistiu até da vida, cara, sabe? Tem gente que desistiu da vida, que vive, mas, sabe, não tem mais sentido pra vida. Busca também no esporte esse sentido, por quê? Porque, cara, através do ciclismo, né, eu pude mudar a minha saúde, eu pude, né, é óbvio, né, eu tinha mais de 100 quilos, então você imagina que eu não tava nesse corpo aqui, né? E hoje, cara, a minha saúde é totalmente diferente, mudou, sabe? Meus hábitos mudaram, hoje eu consigo, né, fazer esporte, e lógico, a gente sempre se cuidando, né, cara? Mas o recado que o ciclista rubro-negro pode deixar é esse, cara: buscar no esporte, buscar na saúde, né, cara, a redenção, vamos dizer assim, o novo sentido, né? E aí pode ser o ciclismo, pode ser o basquete, pode ser o vôlei, pode ser natação, seja o que for. Mas o recado que eu deixo é: não desiste, cara, porque o Ângelo Furtado só tá aqui porque o ciclista rubro-negro fez ele chegar aqui. Então, é o recado que eu deixo aí para quem está nos assistindo. Então, para quem não conhecia esse lado, tá? Eu era o ciclista rubro-negro, um torcedor que, através da minha bicicleta, eu, né, segui o Flamengo fazendo as minhas loucuras, né, cara? Então, hoje continuo seguindo o Mengão, né? Mas hoje o ciclista rubro-negro deu espaço ao Ângelo Furtado, que para sempre será o ciclista rubro-negro, né?